Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou ensinar vocês a costurarem essa bolsa transversal. É uma bolsa bem prática, fácil de fazer. Coloquei um bolsinho separado aqui dentro, para colocar peças menores. Eu já tinha postado lá no Instagram um vídeo dessa bolsa, mas eu não tinha ensinado vocês a fazerem ainda. Utilizei o próprio tecido para fazer a alça, e ficou uma bolsa transversal muito bonitinha. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer a peça de hoje, eu estou utilizando essa coleção da Eva Tecidos, que se chama Tramas e Fios. Quem foi na Mega Artesanal pôde conhecer toda essa coleção lá, que foi lançamento. Já fiz uma bolsinha com esse tecido, hoje eu vou trabalhar com esse aqui, e da mesma coleção tem essas duas estampas, que depois eu vou ir fazendo peças para ensinar vocês. Não é tricoline, é sarja impermeável, então tem um pouquinho mais de estrutura. Ela é ótima pra gente fazer bolsas, por ser impermeável e por ter um pouco mais de estrutura do que o tricoline que a gente tá acostumado. Então, aqui eu já tenho a minha parte principal, vou trabalhar com essa estampa hoje. Eu estruturei numa manta R2, eu fiz esse trabalhinho aqui de costura reta só pra aprender o tecido na manta, que eu não gosto de trabalhar, principalmente quando é peça grande, eu não gosto de trabalhar com tecido solto na manta. Quem quiser pode fazer o molde, eu não fiz porque é muito grande, mas se vocês quiserem fazer, vocês emendem folhas até vocês deixarem no tamanho principal, que é 32 por 48 centímetros. Aqui eu cortei primeiro a manta, um pouquinho maior o tecido, fiz esse trabalhinho de costura reta e depois eu refilei, deixando nesse tamanho de 32 por 48 centímetros. Aí, se vocês quiserem fazer as medidas, vocês podem dobrar ao meio, o meio é 24, né, porque tem 48, e marcar as caixinhas de leite. Aqui eu marquei 2,5 centímetros da borda para baixo e 3 centímetros da lateral pro lado. A mesma coisa eu fiz aqui, 2,5 centímetros e 3. E aqui embaixo, na parte central, também é a mesma coisa, 2,5 centímetros e 3. Se vocês forem desenhar na manta depois, aí esse pedacinho aqui vai ficar com 5 centímetros, porque é 2,5 centímetros, 2,5 centímetros e 3. Aí depois que vocês fizerem todas essas marcações, vocês podem cortar essas caixinhas de leite. Então, eu vou cortar aqui. Eu já cortei o forro na mesma medida, de 32 por 48, também já cortei as caixinhas de leite para deixar pronto. Eu preferi marcar aqui na manta mesmo, para não ter que fazer um molde. Achei mais fácil. Quem quiser conhecer essa coleção e outras coleções da Eva Tecidos, vai estar aqui na descrição do vídeo o link para o site e o meu cupom de desconto para vocês utilizarem. Essa bolsa é muito rápida de fazer, vocês vão ver que depois que vocês têm essa parte principal pronta, o resto a gente costura rapidinho. A última caixinha de leite. Vocês podem dobrar ao meio, cortar as caixinhas de leite juntas, que vai dar a mesma medida aqui, ó. 2,5 centímetros e 3. E aqui também, 2,5 centímetros e 3. Eu marquei 7,5 centímetros da borda para baixo e costurei a minha etiqueta. Eu costurei ela primeiro num pedacinho de montana e depois eu costurei esse montana aqui na manta. Aqui está o forro, exatamente da mesma medida da parte principal. E agora, nós vamos fazer um bolsinho para colocar no forro, é um bolsinho simples, que não precisa zíper. Então, aqui eu cortei 2 pedacinhos de tecido no tamanho de 14 por 21. Eu vou unir direito com direito, vou fazer uma costurinha em toda a volta e vou deixar um espacinho aqui só para desvirar. Fiz uma costurinha, vou cortar essa pontinha aqui,
Quem quiser fazer um bolso com zíper, pode fazer. Eu já tenho outras bolsas aqui no canal que tem zíper por dentro, vocês podem dar uma olhadinha se quiserem adaptar. Agora, eu vou desvirar esse bolsinho. Vou empurrar esses cantinhos aqui pra fora. Eu gosto de fechar essa abertura aqui com pontinhos invisíveis. Essa parte eu vou deixar virada pra baixo. Eu vou passar pra gente continuar costurando. Fechei a abertura que tinha ficado aqui com pontinhos invisíveis. Agora, aqui na parte de cima do bolso, eu vou fazer uma costurinha decorativa mesmo, tamanho de um pé de máquina. Que vai ser a parte onde vai ficar aberta o bolso. Agora, eu peguei o forro, eu marquei 6 centímetros da borda para baixo, fiz um risquinho aqui com giz, só para vocês conseguirem visualizar. Depois dessa marcação para cá, eu marquei 13 centímetros. E aqui nas laterais, eu marquei 6 e 6 centímetros, só para me encaixar esse bolsinho aqui dentro. Deixa tudo bem alinhado e faz uma costurinha em toda essa lateral aqui, para prender o bolsinho no forro. Faz uma costurinha reforçada aqui na parte de cima, com 2 retrocessos. Fiz uma costurinha em toda essa lateral e o bolso já ficou preso. E como eu estou costurando com a margem de costura de meio centímetro, se vocês fizerem na máquina doméstica, que é um pouquinho maior, pode dar uma diferencinha aqui, mas vocês façam esse desenho só para vocês terem uma noção de onde vocês vão costurar o bolso para ficar bem alinhado. Então, essa parte do forro já está pronta, depois eu vou passar para tirar a marcação. Para fazer essa bolsa, nós vamos precisar de um quadro de 2 centímetros, e esse aqui é um regulador de bolsa, de 2 centímetros também. Ferragem, zíper, cursor, eu compro na JJ Fivelas, porque nós temos cupom de desconto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também as informações para quem quiser adquirir. Vou utilizar esse cursor aqui que fala feito à mão, que também é da JJ Fivelas. Vocês podem adquirir lá no site com meu cupom de desconto. Então, nós vamos precisar só de um quadro e um regulador. Eu não usei um quadro dos dois lados, porque aqui eu já prendi a alça direto. E aqui eu coloquei um puxadorzinho com o quadro, que a gente precisa desse lado aqui para conseguir colocar esse regulador aqui na alça. Então, para esse quadro de 2 centímetros, nós vamos fazer um puxador. Eu cortei no tamanho de 9 por 6, que aí vai caber exatamente aqui dentro do regulador de 2 centímetros. E para fazer a alça, eu estou fazendo a alça com o mesmo tecido. Vocês podem colocar a alça chique, se vocês quiserem, outro tipo de alça. Então, essa alça também tem 9 centímetros, mesmo tamanho desse puxador, por 1,5 m. Se vocês forem fazer a alça com o próprio tecido da bolsa, antes de cortar o tecido para a bolsa, vocês já tirem aquela ponta do tecido de toda a largura, que tem 1,5 m, às vezes tem 1,40 m, para vocês conseguirem aproveitar e fazer essa alça. Sempre quando vocês forem utilizar uma alça do próprio tecido, sempre vocês façam isso. Primeiro cortem a alça, que no caso eu cortei 9 centímetros, né, de todo o comprimento, para depois vocês tirarem o pedaço de tecido da parte principal. E vocês vão arrumando, né, no corte de tecido, para vocês conseguirem aproveitar o máximo do tecido possível. Então, aqui eu vou fazer uma costurinha. Ó, já dobrei as duas. Dobra primeiro ao centro, né? Depois dobra as duas laterais, depois dobra de novo. Aí, agora eu vou fazer uma costurinha nessa lateral e nessa aqui também. E a alça eu já passei pra deixar ela bem arrumadinha assim. Também vou dobrar. Aí, vou fazer uma costurinha aqui e outra costurinha aqui. Fiz uma costurinha no puxador, agora eu vou colocar ele por dentro do quadro. Eu vou fazer uma costurinha pra deixar pronto depois pra gente costurar na bolsa. Faz uma costurinha de segurança, só que depois vai ficar mais fácil
de vocês prenderem na bolsa. Então, aqui já está pronto o meu puxador e a alça também já ficou pronta. Então, agora nós vamos começar a preparar a parte principal da bolsa. Aqui eu vou mostrar pra você, se ela fechar, aqui está a frente da bolsa, onde eu coloquei a minha etiqueta. Eu quero que esse bolsinho fique aqui na parte de trás, tá? Na parte que prende aqui no corpo. Então, vocês têm que olhar mais ou menos o lado, pra vocês não costurarem virado, porque se vocês costurarem ao contrário, aí o bolsinho vai ficar aqui desse lado, tá? Então, vocês cuidem isso. Então, como eu quero costurar aqui desse lado, eu vou deixar assim, pra me prender aqui desse lado, ao contrário da minha etiqueta, tá? Então, agora vocês vão precisar de um pedacinho de zíper. Eu cortei 32 centímetros de zíper. Eu vou alinhar direito com direito. Vou fazer uma costurinha de segurança aqui. O outro lado também. Vou alinhar aqui na outra ponta. E vou fazer essa costurinha de segurança. Depois, eu venho com o meu forro, coloco direito com direito e faço uma costura aqui e outra costura aqui. Prendi o zíper e o forro. Agora, eu vou desvirar. Vou marcar bem essa costura, deixar ela bem vincada. E vou fazer uma costurinha de pesponto aqui nessa borda e na outra borda também. Fiz uma costurinha de pesponto aqui na borda. Agora, nós já podemos colocar o cursor. Então, vocês alinham o zíper. Corta um pedacinho dos dentes aqui para ficar mais fácil de encaixar. Eu vou colocar o cursor fechando para a esquerda e abrindo para a direita, em relação à parte da frente. Coloca de um lado, coloca do outro. E puxa. Tô usando o zíper número 5, que eu compro por metro, e também é lá da JJ Fivelas. Não ficou alinhado, tem que colocar direitinho pra ficar as duas bordas alinhadas, pra deixar esse acabamento legal. Ó, se ficou alinhado as duas bordas, a gente fecha. E agora, a gente vai colocar de novo pra deixar aqui no meio da peça. Encaixa de um lado, encaixa do outro e puxa. Olha, se os dois lados do zíper ficou igual, se não ficou mais um do lado que o outro. Se ficou igual, a gente puxa e deixa aqui no meio da peça. Eu até peguei a outra bolsa aqui pra mim ver aonde que eu coloquei a alça e aonde eu coloquei o puxador pra deixar as duas iguais. Então, aqui está a frente da bolsa. Desse lado eu coloquei a alça. Então, nós já podemos fazer uma costurinha. Vocês separem aqui o forro pra não prender junto, tá? Dobra aqui essa pontinha pra deixar livre. Só o meio aqui, ó, do zíper, que vai ser aqui que a gente vai colocar a alça. Então, vamos costurar aqui. Alinha bem no centro do zíper e faz uma costurinha. Se quiser deixar uma pontinha sobrando aqui pra fora, que aí depois, quando a gente fechar ela, a gente faz uma costurinha de reforço, porque é alça, né? Então, ela tem que estar bem presa. Então, vocês podem deixar uma pontinha pra fora sobrando, depois, quando a gente fechar, a gente faz mais uma costurinha de segurança. Tenta deixar o máximo alinhado ao zíper. Faz uma costurinha de retrocesso. Dá uma olhadinha aqui se ficou bem no centro, ó, do zíper, se os dois lados aqui ficarem iguais. A gente pode enrolar ela e colocar um grampinho.
Só pra não ficar atrapalhando depois a gente costurar junto, né? Coloca um grampinho aqui pra segurar. E agora, aqui do outro lado, ó, eu cuidei aqui, tá? Ó, não costurei o forro. Aqui tá uma ponta do forro, aqui tá a outra. Agora, aqui eu vou colocar o puxador. Também a linha, separo o forro e a parte de baixo. Pode deixar uma pontinha sobrando pra fora, igual a alça. Sempre faz uma costurinha de reforço. Dá uma olhadinha se ficou igual. Aqui dos dois lados, ó, se não ficou torta também, né? Que às vezes a gente costura rápido e costura torto isso aqui. Tá certinho? Agora, a gente pode desvirar. E o acabamento dessa bolsa é todo embutido. Não precisa fazer acabamento com viés. Então, vocês vão desvirar e vão separar essa parte principal do forro. A gente vai fechar os dois separados. Então, aqui está o forro. Aqui estão as laterais. A gente vai fechar uma lateral. E nessa outra lateral, a gente vai deixar um espaço bem bom aqui, pra gente poder desvirar. Porque aqui embaixo já tá fechado, né? Então, a gente só pode desvirar por aqui. E essa parte principal também, a linha aqui. Faz uma costurinha pra fechar nessa lateral. E outra costurinha pra fechar aqui. Fechei o forro, aqui desse lado eu deixei um espaço para desvirar. Fechei a lateral da parte principal e aqui também. Agora, a gente pode fechar essas 4 caixinhas de leite. Essas medidas aqui encaixam perfeitamente, então é só vocês encaixarem aqui e fecharem essas 4. Fechei as caixinhas de leite da parte principal e do forro. Agora, aqui nós vamos fechar essa caixinha de leite do zíper. Então, vocês vão arrumar ela. E vocês já vão arrumar a parte do forro também, que a gente vai costurar tudo junto. Por isso que fica as costuras embutidas, não precisa a gente finalizar com viés, com nada. Depois a gente corta um pedacinho do zíper, mas eu gosto de deixar sempre sobrando um pedacinho. E ainda vou fazer uma costurinha de reforço aqui pra prender bem a alça e o puxador. E aqui também, vocês arrumem direitinho, encaixem a caixinha de leite. E já puxa o forro junto, abre ele aqui. Segura tudo junto, ó, fica o forro e a parte principal costurado junto. E faz uma costurinha aqui. Fiz uma costurinha pra fechar essa caixinha de leite aqui de cima. Fiz várias costurinhas com retrocesso aqui em cima do zíper, um pouquinho mais pra cá, pra segurar bem, porque é aqui que tá a alça e o puxador. Agora, quem quiser deixar o forro solto, pode deixar, é só desvirar a bolsa. Eu vou prender o forro no fundo dela. Mas como essa abertura é na lateral, para desvirar, então pode ficar um pouquinho ruim depois de vocês desvirarem, mas com cuidado vocês conseguem. Quem não quiser prender o forro, não precisa. Eu vou só dar uns pontinhos aqui de segurança, para ele não ficar solto lá dentro, eu acho que fica melhor. E aqui também, atrás na mesma posição e prende aqui. Agora, vocês peguem aqui na lateral, aquela abertura que a gente deixou. Vocês abram o zíper primeiro. E tirem aquele grampinho que a gente prendeu a alça. Deixem a alça solta. Pode até desembolar ela aqui.
pra ficar mais fácil de desvirar. Agora, com cuidado, vocês puxem uma pontinha e vão desvirando. Quando a abertura é embaixo, no fundo, fica mais fácil. Por isso que tem que deixar uma abertura bem grande aqui na lateral. Pra não sofrer muito quando for desvirar. Cuidem pra não rasgar o forro, né? Se puxar demais, ele rasga. Eu tô utilizando tricoline como forro. Esse preto aqui é da coleção Tom e Tom. Lá no site da Eve Eva tem várias cores que combinam e fazem composê com todos os tecidos. Agora, a gente vai ter que fechar essa lateral aqui. Vocês podem fechar com pontinhos invisíveis ou podem fechar na máquina. Eu vou fechar na máquina, vou desvirar ela e vou passar para mostrar o resultado final para vocês, tá? Fechei o forro, passei, já deixei ela nesse formato retangular. Ela fica muito bonitinha. Agora, falta nós colocarmos o regulador. Então, vocês arrumem a alça, deixem ela na mesma posição, cuidem para não deixar torcida. Agora, vocês vão pegar o regulador. Ó, tem um lado, né? Essa parte aberta dos ganchinhos sempre fica para trás. Então, eu vou colocar aqui na parte de baixo. E vai sair na parte de cima. Esse ganchinho fica no meio. A abertura eu deixei aqui, que aí quando ficar nessa posição, vai ficar para baixo essa abertura. Então, fica assim. Agora, nós vamos colocar a alça. Vamos passar ela aqui dentro do quadro, de fora para dentro. Aqui, a gente pode abrir um pouquinho, puxar a alça para fora, para ficar mais fácil da gente colocar a outra ponta. Então, deixa assim, esse espacinho. Ó, eu venho com ela. Só cuidem para não deixar torcido, tá? Coloquem aqui na parte de baixo do gancho, puxa e vai sair na parte de cima do ganchinho. Aqui talvez seja um pouquinho mais chato, porque a alça já tá aqui. Então, é chato de colocar. Ó, então, saiu outra ponta aqui. Ficou assim. Agora, essa pontinha aqui, a gente vai dobrar e vai fazer uma costurinha de acabamento. A gente vai prender só nessa parte aqui, na parte de trás. Essa parte da frente fica solta, que é onde a gente regula a altura da bolsa. Aí, vocês vejam que tamanho vocês querem deixar. Essa pontinha, não precisa deixar tão grande, deixem 2 centímetros. Ó, dobra, e aí vocês vão costurar somente aqui, tá? Essa aqui ficou solta, ó. Então, agora eu faço uma costurinha aqui e vou fazer outra costurinha mais pra cima de segurança. Fiz 2 costurinhas bem reforçadas aqui na ponta. E a nossa bolsa já está pronta. Ela fica uma gracinha, fica muito bonitinha. Façam para vocês verem que é muito fácil de fazer. Quem fizer, me marca lá no Instagram, para eu poder repostar as costurinhas de vocês. Visitem o site da Eve Eva Tecidos para vocês conhecerem essa coleção, tramas e fios. E outras coleções que tem lá. Utilize o meu cupom de desconto para compras. Curtam esse vídeo, compartilhem, comentem para me ajudar. Fica uma graça essas bolsinhas, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!